É isso. Eu escutei uma boa, viu, Mari? Djaima Santos. Apelido do Gia que ele Não, você não escutou uma boa, não. Você escutou muito. eu achei, Não, porque tem achei bonitinho. É que é tão ruim que é bom. É. Mas, ô, Jô, não foi um jogo brilhante do Palmeiras. Não. E por outro lado, e aí essa crítica a gente não pode deixar passar, jogando sem o Verratti, que tinha 2 cartões amarelos, e sem o Coutinho, o Vasco também não fez um jogo horroroso. Interessante, esse é um bom detalhe que você colocou aí. Foi um nível de jogo ruim. Não fez sobretudo no primeiro tempo, né, Mari? Incomodou muito pelo lado esquerdo, né? As melhores chances do Vasco saíram por esse lado, o Ryan de centroavante. Concordo com você. Mas aí no segundo tempo, até com as mudanças que o Abel faz, né? Bota o Paulinho no jogo, na sequência já sai o gol do Vitor Roque. O Palmeiras sempre faz um jogo inteligente, mesmo quando não joga tão bem, né? Por isso que expectativas começam a ser criadas, né? Esse começo de Campeonato Brasileiro, o rendimento do Palmeiras fora de casa, que é absurdo, com essa vitória em cima do Vasco, no Mané Garrincha, o Palmeiras chega a 19 jogos invicto fora de casa, sendo que desses 19 jogos foram só 3 empates, o resto é vitória mesmo. E no Campeonato Brasileiro está 100%. Chega a 100%, é o único time brasileiro que está 100% na Libertadores. A gente está a 40 dias, né, do Mundial. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Então, são números importantes. O torcedor vai ficando muito animado e cheio de expectativas para 2025. E você percebe que para aguentar esse calendário, que especialmente 2025 vai ser ainda pior com a disputa do Mundial para o Palmeiras, né, para quem está no Mundial, você percebe que, eu lembro sempre de uma coisa que você fala, né, de como o Jorge Jesus poupava seus jogadores, né, em 2019, no Flamengo. Você vê que o Abel tem a sua ideia de jogo e ele vai poupando as suas peças bem discretamente ali, né, dá minutos para tenta rodar mais o elenco e se mantém um padrão. A gente ainda não viu aquele jogo, aquela goleada, aquele jogo vistoso do Palmeiras, mas é um time que sempre compete. E aí o gol, quando a gente fala de uma boa atuação do Vasco, mesmo sem o Coutinho e Verratti, sobretudo no primeiro tempo, é isso. O gol saiu de um erro bizarro de saída de bola do Hugo Moura, que tentou driblar, o Richard Rios estava ali e falou, não, aqui não, querido, aqui eu vou roubar e a gente vai resolver o jogo aqui. Então, um erro fatal. Se você pode perceber, no segundo tempo o Palmeiras marca muito mais de pressão. Muito mais. Né? E chega esse gol, né? O Vitor Roque fazendo seu primeiro gol depois de 2 gols impedidos e 2 pênaltis sofridos. Foi o primeiro valendo, né? O primeiro valendo. Depois de 14 jogos, eu acho, que ele tem pelo Palmeiras. Então, estava pesando, a gente falava da importância dele, tática, para o jogo, mas é óbvio que ele precisava de um gol, né? Afinal de contas, o cara é centroavante. Mas é isso, o Palmeiras compete sempre, né? Um time que está muito acostumado, então é isso. E do lado do Vasco, a gente já deu uns spoilers aí, como é que o Vasco se comporta para esse jogo? Vende o mando, e eu concordo, né? Vendeu contra o Botafogo também. Então, parece que no jogo contra o Corinthians a gente viu a escalação que foi ainda mais bizarra, né? Foi um time praticamente reserva. Dá aquele recado de que a prioridade, até o Verratti falou antes do jogo, a prioridade é a Sul-Americana e o brasileiro vai ser aquela competição que a gente vai tentar não cair. Só que é perigoso, hein, Vasco? Jogo perigoso esse. Muito perigoso. E mas um é enredo isso, muito... o recado tá dado. Um enredo parecido com o do ano passado, né? Também vendeu ano passado a partida contra o Palmeiras, também joga em Brasília, também perde no erro individual, só que foi do Ryan. Vocês acham que o Vasco decidiu poupar Verratti e Felipe Coutinho planejado? Ou foi de última hora? Não sei, eu não entendi. Porque se foi o Verratti falou na palavras do Verratti, agora eu já não sei. Isso. Que, olha, normal, porque tem jogo importante na quarta-feira. Então me explica uma coisa. Ele foi com esse discurso. Me explica uma coisa. Se isso foi planejado, por que o Verratti, pendurado, não tomou o terceiro cartão amarelo na última partida e já limpou seus cartões já que ele ia ficar de fora dessa? Não foi planejado. Não, eu não sei, tem isso aí outro ponto. Surgiu meio do nada, exatamente nesse pensamento. Não sei se foi do nada, Olofre, porque o jogo foi vendido e aí eu não sei em que condições essa venda se dá. A gente quer levar o jogo para Brasília desde que o elenco vá completo, desde que você leve todos os seus jogadores. E aí eu estou supondo. Sim, veja só. Se isso estava vendido, você tem que trazer para cá todos os seus jogadores, já não foi cumprido. Não acho que seja isso, porque... Porque não faz sentido nenhum. Nem no banco. Não ficaram nem no banco. Eu estou tentando achar uma justificativa. Então, assim,
Também não foi planejado, se foi planejado foi de última hora. Foi mal planejado. Planejado de última hora, porque podia ter livrado o jogador do cartões amarelos. Não, isso pode ser mesmo. Né? Então, assim, que recado que passa quando você tira 2 jogadores desses e você está fazendo um jogo seu que era em casa, que você está fazendo fora de casa? Porque, não sei se vocês perceberam, tinha mais torcida do Palmeiras que do Vasco. Tá meio dividido, né? Um dividido um pouco mais pró-Palmeiras, o que é até natural, porque o torcedor do Palmeiras tá mais empolgado em ver o Palmeiras do que o torcedor do Vasco tá empolgado em ver o Vasco. Então, ok. E um estádio que nem está lotado. Aliás, a empresa que contratou, mais uma vez, tomou prejuízo, o que tem sido normal, né? Porque a renda não deu o valor que ela pagou para levar o Vasco para lá. Então, e o Palmeiras, porque quando você compra, você paga a logística então, do assim, adversário. Isso tem acontecido várias vezes. Você vende o jogo, a empresa contrata, toma prejuízo, contrata de novo, toma prejuízo, contrata outra vez, toma prejuízo. É um pessoal que curte tomar prejuízo, né? Enfim, e os clubes estão adorando porque põem dinheiro no bolso. O campeonato vira uma bagunça, porque o Palmeiras teve a oportunidade de enfrentar o Vasco fora de São Januário, coisa que não vai acontecer com o Bragantino, por exemplo, né? O Bragantino está na disputa do campeonato junto com o Palmeiras. Joga hoje com a possibilidade de se aproximar. Quando chegar Bragantino e Vasco, vai ser em São Januário e o Bragantino vai enfrentar a torcida do Vasco lá com 20 mil pessoas no Caldeirão. Né? Mas tudo bem, para o campeonato está tudo beleza. Um time pode jogar, vender o mando e jogar frente ao seu próprio torcedor, né? E o outro tem que enfrentar a torcida adversária. Aliás, baita trabalho do Seabra, né? Enfim, Bragantino, uma melhora muito considerável em relação ao do começo do ano, agora para o Campeonato Brasileiro. Enfim, aí você vai lá e joga sem seus 2 principais jogadores. O que você está esperando desse resultado? Foi até melhor do que se esperava, porque o Vasco só perdeu porque fez uma bobagem que, aliás, é uma bobagem que muita gente repete. Mas melhor do que se esperava só na atuação do Vasco em si, porque dificultou, de fato, para o Palmeiras. Mas o resultado foi o que o Vasco aparentemente já esperava. Estava na conta do Vasco, E o Vasco tem feito isso, e isso é se apequenar. É a segunda vez que o Vasco faz isso no campeonato. Abre mão da disputa, embora tenha conseguido disputar dessa vez. Porque contra o Corinthians nem conseguiu disputar. Né? Dessa vez conseguiu disputar. A torcida viu um Vasco diferente. Eu acho que em relação à disposição, viu. Agora, a questão técnica, a melhor jogada do Vasco era com o Lloyd pelo lado esquerdo. O Lloyd se machucou. Né? Então, assim, você não está esperando que seu time mesmo tenha a melhor jogada com o Lloyd pelo lado esquerdo e vai ganhar do Palmeiras. Né? Não, pode até acontecer, mas não é isso que quando o torcedor olha... Não é que a gente espera que decida, não, né? Pode ser que aconteça. Foi a primeira derrota do Felipe, né? Como treinador interino. No ano passado ele não tinha perdido. Enfim, eu acho que o Vasco está se apequenando cada vez mais com essas decisões. Essa foi a primeira derrota do Felipe? Foi, né? O ano passado ele não tinha perdido. Ele assumiu como interino e não perdeu. E esse ano, o primeiro jogo também não tinha perdido, né? E no jogo do Capasso? Da fala do Capasso? Não, o jogo da fala do Capasso empatou, né? Então, tô tentando lembrar, foi empate, termina empatado. Empatou. Né, Aí perguntaram para ele se o Capasso ia jogar, ele falou assim, não... Tô tentando lembrar aqui. Nunca mais, esquece. O que rolou? Eu tenho bons jogadores aqui, né? Não tem também, né? Mas vamos lá. Né? Mas ele também não falou, eu tenho bons jogadores. Não, tem melhores do que ele, porque ele falou, não gosto do futebol dele, foi isso que ele deixou claro. Vamos ouvir então, Felipe, porque ele analisou a atuação do Vasco e elogiou, ele viu pontos positivos na... Até teve mesmo. Mas eu acho também. Até teve. Ele viu pontos positivos na postura do time. Vamos ouvir o Abel agora, porque ele foi perguntado sobre como vai ser o Palmeiras sem o Estevão, né, que está pertinho da despedida dele para a Europa. Pensar nisso. Imaginem que era com uma pista top. Imaginem com a pista do Nou Camp, que vocês viram o jogo entre o Inter de Milão com o Barcelona. Imaginem numa pista daquelas, aquele tapete, né? Imaginem, conseguem imaginar? Se tiverem todos tiverem um bocadinho de paciência, não é? O treinador para onde ele for, a equipa para onde ele for. Mas eu não vou continuar, porque senão ele vai ficar com o ego ainda mais inchado e eu não quero. E na sequência, ele brinca falando que
sobre as formações, né, os destaques do Palmeiras, também fazendo referência ao Endrick, né? E sobre a possibilidade de escalar um time só com jogadores e grandes estrelas que saíram do Palmeiras. E ali nas entrelinhas, eu consegui entender que em breve a Abel terá essa oportunidade. E nem vai ser só com o jogador que saiu do Palmeiras, mas com muito jogador que atua na Europa. Acho que ontem eu senti que o Abel tá saindo na frente nessa corrida aí de comandante da seleção. Por incrível que pareça. Porque... Você sentiu também isso nessa coletiva? Não, eu tô achando que cada vez mais cresce o nome dele como opção Ancelotti, porque o Ancelotti vai até o último segundo, né? Até o Não, mas já não parou de negociar? Para até com o Ancelotti falar assim, falar assim, vou continuar no Real Madrid, ou vou ir para a Arábia, ou então vou tirar um ano sabático. Até ele falar isso, declarar o alvo é Carlo Ancelotti. Não, já para com isso. A gente já não noticiou que a CBF já não negocia mais, acabou o negócio de Ancelotti. Essa semana a CBF não negocia mais. Mas da outra vez foi assim também, Mari. Então, realmente, estou com o Lofredo. Semana passada. Eu tô achando que o Abel tá ganhando uma força danada aí. Então, ele é o segundo nome, passou a ser o segundo nome. Eu acho que ele é o primeiro nome agora. Não é. Não sei. Não, o primeiro nome é o Ancelotti. É o nome dos sonhos do presidente da CBF. Tá bom, agora vamos acordar. E aí? Então, quando ele acordar, e ele já deveria ter acordado, aí o Abel passa a ser o nome. Mas assim, o primeiro, ele vai lutar até o último segundo para contratar... Enquanto ele não tomar o terceiro fora, que ele vai tomar o terceiro fora, né? O nome vai ser o Ancelotti. Depois passa a ser o Abel, surpreendentemente, porque o Jorge Jesus já está livre de contrato, né? Mas não é a preferência do Neymar, né? Tem isso também. Né? Vamos falar a verdade, não é nem para a gente se preocupar com isso. Se é do Neymar ou não, mas deveria. Enfim, não deveria. Mas e eu acho que também o Abel, pelo que a gente conhece do Abel, não vai ser fácil para o Neymar jogar na seleção brasileira com o Abel, não. Ainda mais depois disso, né? Tá, então assim, também não acho que deva ser a preferência do Neymar ou o Abel, não. O Abel... mas eu posso falar antes dessa questão do Neymar pai, procurar o Edinaldo para falar dessa relação com o Jorge Jesus, não era o nome favorito do Edinaldo, não. Não. Inclusive, o Jorge Jesus esteve sempre, assim, numa lista A, vamos dizer, de seleção brasileira, de preferidos, ele estava abaixo de muita gente. Muito. Tá? Estava abaixo de muita gente. Isso é informação. Eu não sei nem se ele não está na nossa lista. E o Abel sempre esteve lá. O Abel eu não sei sempre nem se ele está mais na nossa lista do que na lista da CBF, tá? Não, eu estou falando da lista da CBF, tá? Então... Ó, mais pra frente a gente vai falar de seleção. A gente está se atropelando de novo, gente. Né? Esse programa está maravilhoso. É que a gente vai entrar nesta seara e vão surgir outros nomes. Falta um mês para jogar pelas eliminatórias. Joga antes do Mundial, né? Ramon Menezes vai ser o técnico da seleção brasileira nessa data. Vamos colocar na tela a classificação do Campeonato Brasileiro rapidinho, só pra gente entender o que aconteceu ontem com essa vitória do Palmeiras e com a derrota do Flamengo, que é o nosso próximo tema. O Flamengo era líder, começa a 7ª rodada como líder do campeonato, com seus 14 pontos, certo? Isso. Só que, com a derrota no finalzinho para o Cruzeiro, manteve seus 14 pontos e o Palmeiras, por sua vez, que tinha 13, ganhou 3, vencendo o Vasco e foi a 16. Então, agora vamos lá. Bragantino pode ser o líder hoje, tá? 2 gols de diferença contra o Mirassol, o Bragantino passa a ser o líder do campeonato. Hoje temos um Bragantino e Mirassol e, de novo, vou falar do trabalho do Seabra, porque sempre falo aqui de precisamos renovar e sempre sou rebatida assim, mas tem nomes? Tem. Seabra no Bragantino. Só que eles não se sustentam. Eu não sei se não se sustentam ou se a gente está valorizando muito glamour, muita grife, errado. Errado, mas não se sustentam frente à pressão da torcida e dos conselheiros. Bom, Cruzeiro, Fluminense... Mas é curioso, né? Ninguém quer contratar um técnico jovem. Tem que ter personalidade, Jojo. Tem que ter personalidade. Mas não quer gastar para contratar um estrelado ou o cara que é mais velho, experiente, aí é ultrapassado. Você percebe o problema com o técnico brasileiro? Exatamente. Corinthians, Internacional e São Paulo fecham a primeira página da tabela de classificação. Do outro lado, a gente tem Botafogo, Grêmio, Vasco, Juventude, Mirassol e Fortaleza. Chegamos ao Z4, que neste momento é composto por Atlético Mineiro, Vitória, Santos. Que pode mudar também, porque o Atlético Mineiro joga com o Juventude. O Atlético Mineiro pode colocar ou o próprio Juventude ou o Mirassol na zona do rebaixamento. Perfeito. Vamos de Cruzeiro e Flamengo? Já falamos bastante, aliás, já citamos, Fortaleza até. Fortaleza também, matematicamente.
Já citamos bastante esse resultado e o impacto dele na tabela de classificação, mas vamos ver como foi esse jogo, que terminou com o gol do Gabigol.